1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bem, o apóstolo Paulo está falando de algo aqui, e é muito interessante, muito comum. Muitas vezes quando nós estamos evangelizando as pessoas, a gente chega contando muitas novidades e muitas coisas interessantes para as pessoas, mas talvez você, como eu, já deve ter percebido que essas pessoas não dão muita importância. Fala assim, não, mas isso aí está muito esquisito. Ou mais do que isso, as pessoas, às vezes a gente quer explicar e as pessoas elas querem entender a Deus racionalmente. E chega um ponto que não tem como. Aliás, eu posso falar isso por experiência pessoal. Eu sempre fui alguém que procurava racionalizar as coisas. E tem coisas que você não simplesmente, na vida cristã, você não tem como compreendê-las, você simplesmente vive elas. É mais ou menos assim, como se para que você dirigisse o seu carro, você não precisa entender de mecânica, não precisa entender como funciona um motor a combustão. Você simplesmente entra no carro, dá a partida, acelera e sai. Bem, não é tão simples assim, mas é muito mais fácil. Você não precisa entender como funciona a mecânica de um carro para poder dirigir ele. E às vezes as coisas do Espírito, aliás, as coisas do Espírito são assim. Elas não são compreensíveis com a mente, elas são compreensíveis no Espírito. Mas para que você tenha essa noção, você precisa entender que então nós temos uma parte nossa que é chamada de Espírito. Então o primeiro passo de uma vida cristã é você entender que você recebeu o Espírito de Deus e você agora é alguém espiritual. Você é alguém que possui um espírito, e o objetivo da vida cristã é que você viva agora como pessoa espiritual. O apóstolo Paulo, ele escreve também, nessa mesma carta aos Coríntios, algo que me chama muita atenção lá no capítulo 3. Ele diz assim, olha, eu, meus irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele fala nessa carta aos irmãos de Coríntios que ele gostaria de falar muitas coisas, ele tinha um assunto muito denso, ele queria trabalhar assuntos cristãos que eram muito relevantes e importantes, mas ele não pôde falar aquilo para aqueles irmãos. E às vezes a gente acha a carta aos Coríntios muito... Não, Paulo está falando que ele teve que usar uma linguagem quase que infantil. Eu tive que falar a vocês como se vocês fossem meninos. Por quê? Porque vocês não eram espirituais. Vocês não eram alguém que viviam na dimensão do Espírito. Eu tinha que falar a vocês como pessoas comuns. E o objetivo de Deus, quando o Léo falou aqui, que Jesus Cristo falou, olha, eu estou indo para o Pai, mas estou da parte do Pai, eu vou enviar o Consolador, o Espírito de Deus, e nós recebemos esse Espírito, é para que nós tenhamos uma vida espiritual. Se você ignora a realidade do Espírito, você está vivendo como qualquer pessoa lá fora. Infelizmente, isso tem sido a vida de muitas pessoas. Ignoram a vida no Espírito e a igreja passa a ser apenas um lugar onde ela vai aos domingos e ouve uma boa palavra, uma preleção, talvez uma palavra de autoajuda ou algo que vai melhorar a vida dela, mas ela está vendo apenas as coisas de forma natural. E o problema disso é que se você vive apenas no plano natural, você não desfruta das coisas de Deus. Porque o reino de Deus ele é espiritual, as coisas de Deus são espirituais. Então, o primeiro requisito quando alguém se converte seria aprender a vida no Espírito. Então, o primeiro tema que nós vamos falar no curso de maturidade do Espírito é como você perceber, como que você compreende as coisas que são do Espírito, como que você ativa o seu Espírito. Só para que você entenda. Se você for lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, quando relata a queda do homem, é interessante que Deus ele diz algo para Adão, fala, olha, você não deve comer do fruto dessa árvore aqui, dessa árvore que é do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que você comer do fruto dessa árvore, você irá morrer. Quem já leu isso aí?
Amém. Os irmãos estão comigo. Mas é interessante que a Eva come daquele fruto, dá para Adão, Adão prova. Mas é interessante que os dois não morrem ali. Nós não temos essa percepção. Deus havia dito que eles morriam, mas na verdade, quando a palavra morte está dizendo na Bíblia, está falando de separação. Porque veja, quando nós falamos que uma pessoa morreu, ela deixou de existir? Graças a Deus, né? Senão o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, quando a gente fala que uma pessoa morreu, ela simplesmente está separada de nós. Aliás, Jesus mesmo, ele falava assim, essa pessoa está dormindo, ou seja, ela não tem mais contato conosco. Então, quando Deus fala para Adão que o dia que ele comesse do fruto, ele morreria, ou seja, ele estaria separado, ele deixaria de ter contato com Deus. Por quê? Porque o espírito de Adão foi mortificado, ficou separado de Deus. Então, essa morte de Adão, o pecado, ele nos mortifica o nosso espírito. E a Bíblia fala lá em Romanos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, todo ser que não recebeu a Cristo, toda pessoa, do ponto de vista de Deus, ela está morta. Entendeu o que é morte? Separação, não tem contato com Deus. Mas aí, um dia, Jesus te achou, amém? E ele usou alguém para pregar para você. E a Bíblia fala que você agora é nova criatura, e eis que tudo se fez novo. E você recebeu o Espírito de Deus. E aquele espírito seu que estava morto para Deus, agora se tornou um espírito recriado. Nós chamamos essa experiência de novo nascimento. Aí vem Nicodemos e fala para Jesus assim, mas Senhor, como pode um homem como eu, um homem velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus explica que esse novo nascimento não é físico mais, mas é um nascimento no Espírito. O seu Espírito nasceu de novo. Então, essa é a chave da vida cristã. Você sabe, o apóstolo Paulo fala que esse era o segredo que estava oculto do século dos séculos. Cristo em vós, esperança da glória. Hoje nós recebemos o Espírito de Deus. Cristo habita dentro de nós. Nosso espírito estava morto para Deus, nós não tínhamos contato com Ele. E é por isso que as pessoas do mundo não conseguem entender as coisas que são do Espírito. Porque ela não tem o Espírito de Deus, quem vai testificar e traduzir essas coisas para ela. Mas agora você nasceu de novo. E você é uma nova criatura, o seu espírito foi recriado. Aliás, abre um parênteses aí, irmãos. Muitas vezes a gente acha que, quando lê esse versículo que fala que todas as coisas se fizeram novas, eis que tudo se fez novo, a gente acha que no dia seguinte à nossa conversão nós vamos olhar no espelho e todos os nossos problemas se acabaram. E aí logo a sua decepção qual é? Que você continua do mesmo jeito. E aí a gente às vezes se questiona e fala assim, será que eu nasci de novo? Será que foi verdadeira aquela experiência? Ou foi a hora que o Léo tocou aquele violão, deu aquela nota, eu senti um arrepio, uma emoção, mas foi algo totalmente natural? Porque as pessoas não entendem que o novo nascimento é no Espírito. E na verdade, aquilo que é exterior, ele vai levar um tempo para se manifestar. Você sabe, a gente pode mudar a aparência das pessoas de duas formas. Vamos supor que alguém esteja muito pálido. Você pode ir lá e pode fazer uma maquiagem naquela pessoa. E você vai mudar a aparência dela. Mas você também pode começar a dar um novo tipo de alimentação para ela, começar a ministrar alimentos, e ela vai ter uma mudança de dentro para fora. Na verdade, é isso que Deus faz com você. Porque o que Deus faz para você não é maquiagem, mas é uma mudança verdadeira que parte do seu espírito e vai até para fora as coisas. Por isso nós temos que entender que todas as coisas que Deus faz, Ele começa através do nosso espírito. Mas qual que é o nosso problema, irmãos? Nós vivemos tanto tempo desconsiderando o nosso espírito, que de fato ele não servia para nada, porque o nosso espírito estava mortificado.
E aí, quando nós temos a nossa experiência de conversão e recebemos o Espírito de Deus, o que nós fazemos? Continuamos ignorando o Espírito. E eu vou dizer para vocês, eu ignorei o Espírito durante 30 anos na minha vida. Até o dia que alguém chegou e falou assim: ei, deixa eu te contar, você tem um Espírito, e Deus agora quer que você viva guiado por esse Espírito. É interessante que as pessoas no mundo, elas são guiadas pela sua mente, são guiadas pelas suas vontades, pelas suas emoções. E se você ignora essa realidade, essa porção de Deus que está dentro de você, você continua vivendo da mesma forma. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Se você vive desse jeito, você não é espiritual, você é carnal. Está aqui, o apóstolo Paulo está falando, não está xingando ninguém, mas irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Eu sei que a gente usa essa palavra carnal no meio cristão para falar mal dos outros. O irmão é muito carnal, vive na carne, né? E eu venho de uma igreja muito tradicional, então eu vi aqueles irmãos quebrantando louvor, chorando e dando aleluia. Hoje eu sou um desses, né? Mas eu olhava e falei, esses irmãos são muito carnais, até chorando no louvor. Que é isso? É muita carnalidade nessa igreja. Mas eu era só um carnal falando de outro, porque quem vive na mente também é carnal. E você tem então esses dois tipos de carnais na igreja. Você tem aquele irmão que vive guiado pela mente, pela razão, e tem aquele que vive guiado pela emoção e pelas vontades. Mas ambos são carnais, porque ambos são da carne. Mas contrapondo a isso, o desejo de Deus é que você seja guiado pelo seu Espírito, que você viva algo espiritual, porque as coisas de Deus são espirituais. E agora eu vou te dar algumas razões por que disso. João 4:24, interessante que Jesus vai conversar com uma mulher, e ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, onde que nós devemos adorar a Deus? Veja que as profetas, onde que nós temos que adorar a Deus? Aqui, que os nossos antepassados adoravam nesse monte, ou é em Jerusalém? Jesus responde para essa mulher, fala assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Todo mundo conhece esse versículo. Então Deus é Espírito. Qual que é o problema de muitas pessoas que estão querendo contactar a Deus de forma natural, sendo que Deus é Espírito? Se você não tem percepção do seu Espírito, você não vai conseguir se relacionar com Deus, porque Deus está no nível do Espírito. E é interessante que muitas vezes eu ouvi as pessoas testemunhar: Deus falou comigo, isso aqui, vai aqui, vira ali, sobe, desce e tal. E eu falo: Deus nunca falou comigo, porque eu queria ouvir Deus audivelmente. Claro que Deus fala audivelmente. Deus é Deus, Ele age de qualquer forma. Mas a maneira de Deus falar normalmente é como? No Espírito, porque Ele é Espírito. E por causa disso Ele te deu um Espírito recriado, para que vocês possam conversar. E não é conversar só o dia que a gente está precisando de mais, não. Deus quer todos os dias falar com você. Adão e Eva, a Bíblia fala que Deus ia conversar com eles todos os dias no jardim. Mais do que isso, eu gosto de, voltando àquilo que Jesus falou, que Ele não estaria mais com os discípulos, mas ia enviar um outro Consolador, que era o Espírito Santo. Eu fico imaginando os discípulos com Jesus, era o tempo inteiro, Jesus andava com os discípulos, o discípulo ia fazer alguma coisa errada, Jesus: não, pera aí, faz isso não, Pedrão, guarda essa espada aí. Não. Os caras eram bravos, os caras andavam armados, gente. Vamos fazer um evangelismo, bota um 38 aqui na cintura. Era assim que os caras andavam. Pedro andava com uma espada para evangelizar. Então, Jesus, não vai. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Jesus está falando que no lugar dele, Deus ia nos mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo está o tempo inteiro falando com você. No Espírito. O problema é que nós não entendemos e queremos fazer as coisas de forma natural. Queremos que fale audivelmente. Se você não entende as coisas do Espírito, você acha que Deus vai falar natural, mas a Bíblia fala: Deus é Espírito. E é interessante que alguns irmãos já conseguem ter essa percepção. E quando a gente vai ministrar o louvor, e algumas pessoas entram nessa atmosfera espiritual, mas para o outro só está cantando, batendo palma e pulando.
É interessante porque o universo espiritual, ele coexiste com o nosso universo natural. Mas você pode estar fazendo as coisas no espírito, você pode estar fazendo as coisas na carne. Todas as coisas na nossa vida nós podemos fazer de uma forma ou de outra. Nós podemos tocar uma música no espírito, mas podemos tocar uma música na carne. Quem é espiritual vai perceber a diferença. Existem músicas que, por mais que a gente, os irmãos que tocam vão testificar comigo aqui. Existem músicas que, por mais que a gente toque, parece que não acessa o ambiente espiritual. Mas existem outras músicas que nas primeiras notas, o negócio parece que o céu abre. Porque a Bíblia fala que aquilo que nasce da carne é carne, aquilo que nasce do espírito é espírito. Se uma música, quem compôs ela, quem compôs aquelas notas e a letra, fez aquilo na carne, aquilo nunca vai se tornar algo espiritual. Mas se aquela pessoa recebeu uma inspiração de Deus e compôs aquelas notas, a hora que a gente toca aqui, com certeza, porque você está vendo talvez algo que é natural, são sons naturais, mas também estão tocando o ambiente do Espírito. Por isso é importante nós termos a percepção do Espírito, para que nós nos relacionemos com Deus, porque Deus é Espírito, então Deus ele conversa com você no Espírito. Então eu ficava esperando Deus falar audivelmente comigo. Não, mas Deus ele conversa comigo no Espírito. O Espírito Santo fala comigo no Espírito. O outro motivo, João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja, todos nós nascemos de carne. Todos nós nascemos de mulher. Todos nós viemos a esse mundo em carne. Mas é preciso que nós agora nasçamos do Espírito. Se você recebeu, se você aceitou Jesus, você nasceu no Espírito. E é interessante porque o nascimento de carne, ele é cronológico. E a nossa maturidade na carne, ela depende do tempo, mas aquele que é nascido do Espírito não necessariamente depende do mesmo tempo da carne. Então, você pode encontrar algum irmão que tenha 30 anos de vida cristã, 30 anos de nascimento cristão, mas ele ainda vive como um bebê, como esses irmãos aqui de Corinto. Mas você pode ter um irmão que se converteu ontem, teve a felicidade de conhecer as coisas do Espírito e ele se tornar alguém maduro muito rápido. O conhecimento espiritual, irmãos, ele é adquirido no Espírito. João 6,63 fala que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Você sabe, o conhecimento que Deus quer nos transmitir é um conhecimento espiritual. Por isso que não é necessariamente importante aquilo que nós falamos racionalmente. Eu gosto quando o apóstolo Paulo, veja, o apóstolo Paulo era alguém que tinha muito conhecimento humano. E tem um momento lá que ele fala o seguinte: olha, aquilo que o que nós pregamos não foi persuasão. Eu não quis usar da minha persuasão, de um discurso, por mais que ele fosse alguém muito estudado, mas o que nós pregamos foi Espírito, foi demonstração de milagres e Espírito, foi pelo Espírito. Sabe, eu posso falar muitas coisas, e aí talvez essa experiência você já tenha tido quando você está querendo contar para alguém do Evangelho, mas se você não tocar o Espírito daquela pessoa, não adiantou nada. Sabe, muitas vezes nós argumentamos demais, mas o nosso objetivo deveria ser um testificar no Espírito. Sabe, eu gosto quando a Bíblia relata aquele momento em que Jesus ressuscita e aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí ele começa a conversar com eles, mas eles não percebem que é Jesus. E aí Jesus, de repente, desaparece. E aí eles se dão conta que era Jesus, e um olha para o outro e fala assim: escuta, acaso não vos ardia o coração enquanto ele falava? Sabe, esse coração que queima é um Espírito testificando. Sabe, nós precisamos disso, irmãos. Nós não viemos aqui necessariamente para ouvir uma palestra, mas um testificar do Espírito. Sabe, eu oro a Deus para que nós sejamos marcados com uma experiência espiritual. Porque se nós não fizermos isso, nós somos igual a um Rotary, igual ao Lions Club, só estamos numa reunião aqui falando de algo, mas
A vida cristã, ela é uma experiência que nos marca, que toca o nosso espírito, que você não sabe como, não sabe porquê, mas testifica dentro de você, porque há um queimar e as palavras são algo que vão queimando dentro de você, e você percebe que há algo diferente, porque o teu espírito testifica com as coisas que são espirituais. Nós precisamos entender o espírito, porque a adoração ela é espiritual. Se você ignora isso e simplesmente adora a Deus na sua mente, você provavelmente não está alcançando as coisas que são de Deus. Porque Deus é espírito. Jesus falou que importa que adorem em espírito. Então muitas vezes nós vamos em reuniões, mas as pessoas simplesmente estão fazendo algo mental, e é importante que você, que você toque o espírito com a sua adoração, que você adore no seu espírito. Sabe, é interessante que não importa muito a letra da música, não importa se você é afinado ou não. Eu sei que para nós isso é muito importante, né? Se o irmão é afinado ou não, se o irmão está batendo a palma no ritmo. Eu conheço pessoas que não conseguem de jeito nenhum bater a palma no ritmo, mas isso não importa para Deus, importa aquilo que é do espírito. E muitas vezes nós nos ficamos impressionados com aquelas superproduções dentro da igreja, onde aqueles louvores que são magníficos, mas às vezes aquilo é só no natural. Eu me lembro que há muito tempo eu fui a Nova York com a Andressa, e nós queríamos visitar uma igreja lá, e estava nevando, estava um frio, era os primeiros dias do ano, uma neve braba, e o culto era 11 da manhã, e aí falou, vamos chegar às 9h30, chegamos lá, a fila já estava de 2 quarteirões, e nevando, e a gente naquele frio. A igreja tinha uma galeria, tinha um lugar para os membros, mas tinha uma galeria que era para receber os turistas. E eu falei, poxa, podia deixar a gente entrar para ficar na galeria, a gente passando frio, até que eu desisti daquilo. Eu falei, não, Andrés, larga a mão, ficar 2 horas aqui nessa neve para ver o pessoal cantar. E eu fiquei um pouco chateado, falei, pô, eu fui até Nova York, queria tanto ver o louvor, o coral dessa igreja, né? E eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, eles não estão cantando para mim, eles estão cantando para os homens. Virou um espetáculo. Essa é uma adoração que é apenas para as pessoas verem. Cristo deixou de ser importância. Era apenas algo natural, era apenas uma música bonita, e existem músicas maravilhosas, existem músicas que não são gospel, que têm melodias maravilhosas, mas isso não é louvor para Deus. Louvor para Deus é espiritual, é algo que nasce no espírito, é algo que toca os céus, é algo que é espiritual. Por isso, irmãos, nós temos que entender o que é o espírito e como isso funciona. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso parecia uma realidade tão distante, eu não entendia esse negócio do espírito, mas pode acreditar em mim. Se você exercitar o seu espírito, você vai se tornar alguém espiritual. Em Efésios 6,18, Paulo fala assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Veja, aqui é uma ordenança, orando em todo o tempo. Paulo está falando para você orar o tempo inteiro. Mas você já imaginou como que seria complicado isso? Você precisa ir no mercado e precisa falar alguma coisa, mas você está orando, e você vai tentar falar alguma coisa para o caixa, mas você está orando, e não tem como, logicamente, naturalmente, com a nossa mente, a gente orar em todo tempo. Mas é interessante que em 1 Coríntios 14, Paulo diz o seguinte, porque se eu orar em uma língua desconhecida, o meu espírito ora. Você sabe, o nosso espírito está o tempo inteiro conectado com Deus. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios que nós devemos orar o tempo todo, eu entendo que, aliás, ele diz que orar no Espírito. Por isso é importante nós conhecermos o nosso espírito, e o nosso espírito, ele está o tempo inteiro em conexão com Deus, que é Espírito. Gálatas 5,16, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Sabe, nós devemos andar no Espírito. É interessante, concupiscência é uma palavra muito rebuscada, né? Mas na verdade ela significa vontade.
E você sabe, o maior problema nosso é porque nós somos escravos das nossas vontades. Nós ainda somos muito conectados a ela e sempre estamos buscando as nossas vontades. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma dica que é infalível, falando: ande no universo do Espírito. É interessante que às vezes as pessoas vêm falar assim: olha, eu não consigo deixar de fazer tal coisa, e eu me esforço. Mas quando você se esforça, é a sua carne, você está querendo combater fogo com fogo. Não sei se você entende. Você quer combater fogo com mais fogo. Não adianta, você nunca vai vencer a carne com carne. E todas as vezes que você faz um esforço natural, você está usando a sua carne para se esforçar. Mas você combate o fogo com água. Você combate as coisas que são da carne com as coisas que são do Espírito. Sabe, você consegue vencer o pecado quando você passa a viver as coisas que são do Espírito de Deus. Quando você entra nessa dimensão do Espírito, quando você passa a andar no Espírito, sabe, pouco a pouco as suas vontades vão deixando de ter essa atração tão forte, porque as coisas de Deus são melhores, porque a dimensão do Espírito é mais importante. Romanos 1:9 diz o seguinte: porque Deus, o apóstolo Paulo fala, a quem sirvo em meu espírito. Nós servimos a Deus no Espírito. Eu sei que às vezes nós damos muito valor para aquilo que nós fazemos natural, mas o serviço a Deus é no Espírito. Mas é claro que aquilo que nós fazemos no mundo natural pode ser também feito de forma espiritual. Mas como pode não ser também? Eu posso tocar uma música aqui simplesmente natural, mas posso fazer algo que vem do Espírito. Eu posso pregar uma palavra para você que é natural, mas eu posso pregar algo que é do Espírito de Deus. Mas aquilo que Deus aceita é aquilo que é feito no Espírito e não na carne. E por último, João 16:13 diz que nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Sabe, eu fico pensando naqueles cristãos do primeiro século. Eram escravos que não sabiam ler, que não tinham acesso à Bíblia como nós temos hoje. E é interessante que a Bíblia fala lá em Atos 2 que foi o momento de maior expansão da igreja. A Bíblia fala que todos os dias Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos, e eles ganhavam graça diante das pessoas, e provavelmente foi um momento que, até onde nós conhecemos, porque eu creio que Deus está no movimento de restauração, onde a glória da segunda casa, ou seja, da igreja, vai ser maior ainda, mas até então, até hoje nós não conhecemos uma glória maior do que aquela igreja primitiva lá de Atos. E era uma igreja que não tinha acesso à informação, eles não assistiam pregação no YouTube, não tinha Facebook para ler versículo, não tinha absolutamente nada. Mas era uma igreja que tinha um fluir no Espírito. E é interessante que a Bíblia fala que o Espírito nos guia a toda a verdade. Se eu pudesse convencer alguém ou dar uma dica de ouro para que ele pudesse viver uma vida cristã, eu falar: seja guiado pelo Espírito. É claro que Deus quer que você aprenda com homens, é claro que Deus quer que você aprenda na Bíblia, mas a vida no Espírito talvez seria o ponto mais importante da vida cristã. Sabe, se você não aprender isso, você ignorar o Espírito Santo, você corre o risco de viver uma vida natural, como as pessoas lá fora. Uma vida sozinho, uma vida sem ter percepção das coisas que acontecem. É interessante que o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, lá em Efésios. Nossa luta não é contra as coisas naturais, mas é contra principados, potestades. Nossa luta está no âmbito espiritual. E muitas vezes nós somos tentados a viver essa vida apenas no plano natural, porque eu falei, muitas vezes poucos crentes sequer conhecem essa parte da realidade. Examino as Escrituras e entendo isso. Eu, durante muito tempo da minha vida, a única diferença que eu tinha para uma pessoa lá fora é que eu, domingo de manhã, tinha um compromisso e tinha muito conhecimento teórico da Bíblia, mas a Bíblia fala que a letra por si só, ela não é capaz de trazer vida.
mas é o Espírito quem vivifica. Talvez a sua vida cristã, você talvez tenha acumulado muita bagagem. Eu fico calculando aqui, né? Num ano nós temos 52 domingos. Você já ouviu 52 sermões. Imagina uma vida cristã, quantas vezes nós somos expostos à palavra de Deus. Mas às vezes a centelha que está faltando para desatar, a centelha que está faltando para detonar todo esse conteúdo, toda essa bagagem, é o Espírito que traz vida. A letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica. Sabe, Deus colocou a vida dele dentro de você. Sabe, Ele espera que nós sejamos espirituais. Mais do que isso, sabe, a palavra de Deus diz que toda a criação, você sabe, quando o homem caiu, não apenas caiu o homem, mas caiu toda a criação. Os animais não brigavam entre si, não havia morte. Mas quando o homem pecou, o pecado afetou toda a terra, todo o universo. E a Bíblia fala que toda a criação, ela aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Mas se você for entender lá no grego, eles tinham duas palavras para filho. Havia uma palavra para filhos, como a gente fala aqui no inglês, children. São crianças. My children, my kids, não sei. Mas existe outra que é para filhos adultos, como se eu falasse assim, my son. Existe essa diferença aqui? My son já é quando é mais velho. Então você vai olhar na Bíblia e fala assim, toda a natureza aguarda pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Sabe, às vezes o mundo ainda que nós vivemos é um mundo de caos, porque às vezes nós ainda não nos manifestamos. Sabe, vivemos aqui dentro da casa do Pai, é maravilhoso a comunhão, maravilhoso tudo aquilo que nós temos desfrutado, mas deixa eu dizer, existe um mundo lá fora que está clamando por nós. Sabe, enquanto tem muito crente apenas encantado em ver cantor dentro da igreja, olhando só para o seu umbigo, para os problemas, porque o outro irmão do lado não está feliz, ou não sei o que, sabe, existe um mundo que está perdido lá, esperando por crentes maduros, pessoas que se tornem realmente representantes de Deus nessa terra. Sabe, Jesus era alguém que onde ele chegava, o mal tinha que ser desfeito. Sabe, nós somos chamados para desfazer as obras do inimigo. Nós somos chamados para desfazer as obras do mal. Nós somos chamados para pregoar liberdade aos cativos. Mas isso é para filhos maduros. Sabe, infelizmente esses irmãos de Coríntios, eles eram meninos, eram salvos. Sabe, você é salvo. Se você aceitou Jesus Cristo, você é salvo. Mas há um lugar para aqueles que são maduros. Jesus Cristo fala que nós vamos reinar junto com Ele. Sabe, reinar não é para criança. Reinar é para aqueles que são maduros. Reinar é para aqueles que entenderam as coisas, que não se conformaram com esse mundo. Sabe, como aqueles discípulos quando começaram a andar com Jesus, eram tão meninos, tão afoitos, tão impulsivos, falavam tanta besteira, mas se tornaram grandes homens na fé. Sabe, Deus espera que você cresça. Deus espera que você se torne alguém espiritual. Sabe, o mundo espera que você se manifeste como alguém maduro, como alguém que expresse a Cristo de forma madura. Sabe, por isso eu te convido a se aplicar nisso, a buscar a maturidade espiritual. Estou te oferecendo uma única ferramenta aqui. Você pode buscar de outras formas, mas eu estou te mostrando um caminho. E estou dizendo que Deus quer que você cresça. Deus quer que você não seja menino, você não deixe de ser vulnerável, mas que você seja alguém convicto e firmado nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então?